Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. A partir de agora, muitas informações, o debate esportivo sobre o futebol da nossa região, futebol de Limeira, futebol nacional, futebol mundial também e todos os esportes que fazem sucesso em todo o planeta. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. O nosso abraço, sempre agradecendo o seu prestígio da nossa leitura. Bom, vamos já começar rapidamente com o programa desta noite, falando da Internacional, que foi jogar fora de casa, foi jogar lá em Rio Claro. Segundo o César Roberto, jogou muito bem, fez uma grande partida. E o São Paulo segue na liderança do campeonato, mas tem muita gente preocupada com duas equipes que podem alcançar o tricolor e alcançar em breve, se bem que essas equipes disputam outras competições. São São Paulo, que é Grêmio, são Grêmio e Flamengo. Aliás, Grêmio e Flamengo que jogam nesse meio de semana. Na sua opinião, quais são as equipes que podem incomodar o São Paulo nesta virada de turno com mais impetuosidade, como diriam os mais antigos assim? Grêmio ou Flamengo? Quem pode beliscar esse primeiro lugar do São Paulo mais rapidamente? Grêmio ou Flamengo? Participe da nossa enquete, aliás, duas grandes equipes. O Grêmio mais regular, o Flamengo tropeçando bastante, mas pode alcançar o tricolor que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Participe da nossa enquete, concorra a muitos prêmios, entre eles ingressos para o próximo jogo da Internacional, aqui previsto para o próximo sábado, contra o Noroeste de Bauru, aqui em Limeira. Agradecemos mais uma vez a diretoria da Inter que nos enviou esses ingressos para sorteio. Semana passada sorteamos 5, hoje sortearemos mais 5 também no final do nosso programa, além de camisetas para você treinar, para você fazer o seu esporte aí no dia a dia, como faz e faz muito bem o nosso César Roberto. Vou inverter hoje, começar com o Cezinho, que vem com informações da veterana de Limeira e outras cositas mais. Boa noite, César. Oi, Beto. Boa noite para os amigos, para todo mundo. É verdade, a Inter fez uma grande partida no último sábado em Rio Claro, viu, Beto? É bom que se diga também que esse bom futebol da Inter foi depois dos 30 minutos do primeiro tempo até o final do jogo. Até 30 da etapa inicial, aquele jogo, sabe, um estudando o outro e o outro estudando o um. Jogo sem nenhuma motivação, sem nenhuma intervenção dos goleiros. Eis que, olha como é que é o futebol, né? A Inter perdeu 2 jogadores lesionados na primeira etapa do jogo. Misael machucado e o Leleco machucado. Fez com que o técnico João Valim fosse obrigado a alterar o time do Leão. Ele colocou Luiz Roberto no lugar do Misael e o estreante Paulinho no lugar do Leleco. Eis que, a partir dessas alterações, não que o Leleco não vinha bem no jogo e nem que o Misael também não vinham bem também. Só que o futebol tem dessas coisas. Ele foi obrigado a mexer no time por contusão e o time cresceu. Moisés passou a interagir mais no jogo, a aparecer mais no jogo, porque, queira ou não, é o Moisés, né, quem articula as principais jogadas de ataque da Inter. Todas as jogadas que vão da defesa, meio campo para o ataque, 90% elas passam pelos pés do Moisés. E o Moisés não começou bem o jogo de novo, como havia acontecido contra o Desportivo aqui no Limeirão. Eis que, dos 30 em diante, o Moisés cresceu e foi o grande destaque da Inter, juntamente com o estreante Paulinho. No segundo tempo, Beto, e era nítido que se a Inter voltasse para o segundo tempo, praticando o mesmo futebol que havia terminado o primeiro, ela sairia de Rio Claro com a vitória, e isso aconteceu. A Inter voltou jogando muita bola no segundo tempo. Em determinados momentos do jogo, botou o Rio Claro na roda e fez por merecer esses 3-1. E vou dizer mais, ficou barato esse resultado de 3-1. Era para ser uns 4-5 favorável ao time da Inter. Aí, onde eu quero chegar, né? O técnico João Valim arrumou aquelas falhas que ele havia cometido no jogo de estreia contra o Desportivo. Ele colocou o Teco na posição do Teco, juntamente com o Marquinhos na cabeça de área, ele liberou um pouco mais os meias. Enfim, a Inter fez um partidaço contra o Rio Claro. E não tenho medo de errar. Se a Inter jogar o futebol que jogou em Rio Claro sábado passado, jogar na quarta-feira em Piracicaba, a Inter vem de lá também com a vitória. Eu vejo dessa seguinte maneira. Quer dizer que para você retirou aquela má impressão do jogo de estreia, sim, com algumas alterações, sim, meio tirou, mexido e tal, tirou. Meio... Porque nós somos para Rio Claro preocupados, né? Pô, a Inter não jogou bem contra o Desportivo. O Rio Claro vinha de uma vitória contra o Noroeste e uma derrota para o Desportivo Brasil.
Quer dizer, vinha mordido para cima da Inter, mas o futebol que a Inter praticou foi espetacular. E se eu tivesse que escolher um jogador para dar um prêmio, eu não escolheria um, não. Eu daria prêmio para todos aqueles que estiveram em campo, porque a Inter fez uma grande partida. E a gente espera que essa atuação ela possa ser reeditada também na próxima quarta-feira, num derby regional, né? Contra o 15. O 15 que não está legal, o 15 não ganhou ainda nessa competição, vem de uma derrota sábado passado em Porto Feliz, para o Desportivo 1-0. Hoje contratou 2 jogadores que podem até estrear contra a Inter na quarta-feira. O zagueiro Doni, que já disputou a última Série A2 para o 15 Piracicaba, e também o atacante Lucas Formigão, com passagens pelo Mojimirim, pela Ponte Preta e também pelo Água Santa. Em Piracicaba, comenta o seguinte: se o 15 não ganhar da Inter depois de amanhã, cai a comissão técnica toda. É esse o bate-papo lá em Piracicaba. Porque você sabe, né, Beto? Piracicaba, a crônica pega demais no pé do 15, né? 15 empatou um jogo no Barão, é pau. 15 perdeu um jogo no Barão, são 3 paus. Então, se não ganhar da Inter quarta-feira, segundo a informação da imprensa piracicabana, muita coisa pode acontecer, inclusive com a queda do técnico. Perfeito. Tá bom. O que mais você trouxe de destaque hoje, César? O técnico da seleção brasileira, o Tite, está no Maracanã. Estão jogando Fluminense e Inter. 1-0 para o Inter. Muito obrigado, Denis. 1-0 para o Inter. E comenta-se que ele foi ver o futebol do Pedro, que é o atacante do Fluminense e que é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro. Até a convocação agora, né? Eu acho que é nessa semana, sexta-feira, a convocação do Tite para 2 amistosos contra Estados Unidos e contra El Salvador. Aí eu pergunto, Beto, o que representa um amistoso para a seleção brasileira contra El Salvador? É dinheiro, né, César? Não tem outra explicação, né? Então, não consigo entender. Juro por Deus que não consigo entender. Aí depois, uma Copa do Mundo... Pega uma Bélgica, pega uma Suíça, como pegou, e não consegue ganhar. Mas, enfim, o Tite convoca essa semana a seleção para esses 2 amistosos. Aliás, sobre isso, César, já que você está no assunto, eu gostaria de ter saber uma previsão sua. Muitos atletas certamente não estarão lá no Catar, né, na próxima Copa do Mundo. Você acha que o Tite já deveria inserir novos nomes no selecionado brasileiro ou andar ainda, né, caminhar com o Marcelo? Não, ele tem que pensar numa renovação. Tem uns 4, 5 jogadores que não deverão ser convocados, não deverão disputar a Copa do Catar, né? Então ele já deve estar pensando, eu gostaria que ele olhasse com um pouquinho mais de carinho para esses jogadores que atuam aqui no Brasil. Eu sei que é difícil, é um assunto delicado, mas eu gostaria. Por exemplo, o Pedro. Um artilheiro de um campeonato brasileiro, muito embora num nível técnico não tão elevado, merece ser observado pelo treinador da seleção. Você não acha? Sim. Quem sabe? Pode levar o Pedro, pode começar, né, convocando até porque ele pode levar um centroavante que não precisa fazer gol. Isso ele teve, né? Na Copa do Mundo, né? Não, vamos aguardar essa convocação, mas eu não consigo entender esse tal de amistoso contra El Salvador, que não representa absolutamente nada. Beto, eu tenho aqui 2 destaques para os saudosistas, e eu sou. João Valdir, por exemplo. João Valdir, né? O Valdir está quietinho hoje, cara. Ele está quietinho hoje. O que aconteceu? Depois ele vai contar. Tá pianinho. Pintou cabelo, está tudo. Para os saudosistas, hoje faz 40 anos que o Guarani de Campinas conseguiu o título de campeão brasileiro em 78 contra o Palmeiras. Você estava fazendo esse jogo, César? Não estava lá, como torcedor do Guarani. Mas fazendo não, porque olha só como é que são as coisas. Eu comecei no rádio em setembro de 78. Tá? Então, em agosto, eu estava engatinhando, fazendo algumas matérias gravadas. Eu não tinha pego ainda o microfone ao vivo, né? E eu ia assistir muitos jogos do Guarani em Campinas. Então, hoje faz 40 anos, foi no dia 13 de agosto de 1978, que o Guarani venceu o Palmeiras por 1-0, gol de Careca, e conseguiu ser o primeiro campeão brasileiro do interior do Brasil. Oi? 1-0, gol de Careca no brinco. Nós perdemos, Beto, 2 goleiros nesse comecinho de agosto que passaram pelo Corinthians, e os saudosistas vão se lembrar. O primeiro foi Marcial,
goleiro que veio do Atlético Mineiro para o Flamengo e do Flamengo veio para o Corinthians, isso em 67, 68. Ele abandonou a carreira de jogador profissional aos 29 anos para ser médico. E foi ser médico lá em Belo Horizonte. Ele é natural de Tupaciguara. Tupaciguara é que é a terra do Marcos, goleiro da Inter. Você lembra do Marcos? Sim. Marcos Louco, né, que jogou na Inter por vários anos, também ele de Tupaciguara. Um outro goleiro que faleceu a semana passada foi Butice, o argentino Butice, que foi o goleiro do Corinthians naquela final contra o Palmeiras em 74. O Corinthians vinha de uma fila de 20 e poucos anos, tanto é que ficou na fila porque perdeu o jogo de 1-0 para o Palmeiras e só foi conseguir o título 3 anos depois, em 77 contra a Ponte Preta. Então Butice, em 74, era o goleiro do Corinthians e faleceu na última quinta-feira, aos 75 anos, na Argentina. Butice era argentino. Ele que tomou aquele gol de cabeça do... Ele que tomou naquela final? Do Reinaldo, né? Ronaldo. Jair Gonçalves. Dudu meteu uma bola enfiada para o Jair Gonçalves. Ele desceu para a direita, fez um cruzamento. E o Jair Gonçalves subiu entre o Moisés e o Brito. E o Ronaldo, que veio do Cruzeiro para o Palmeiras. Subiu entre o Moisés e o Brito, que eram os dois backs do Corinthians, e decretou a vitória palmeirense ali 1-0, e nós continuamos na fila por mais 3 anos. Pois é. E só aumentou a legião de corintianos, né? Sim. E quis o destino que o Ronaldo, depois de 6, 7 anos, veio a falecer também. Então, perfeito. 2 goleiros, então, a menos no mundo. Marcial, o Kina deve estar nos assistindo, deve se lembrar do Marcial. E também do Butice, argentino Butice. Do Butice eu me lembro, mas do Marcial não. Mas era um bom goleiro. É isso aí. Perfeito, César, muito obrigado. Então, as primeiras colocações do nosso queridíssimo César Roberto. Vamos agora ao não menos estimado Denis Suidedos para a sua abertura aqui no programa. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para quem está em casa, ouvindo os comentários do César, né, e também do senhor. Lembro que há pouco o senhor fez um artigo na Gazeta mencionando que durante a semana escuta rádios de AM, noticiário, né? Eu também tenho mais ou menos esse costume, até para saber o que está acontecendo, né? E a Jovem Pan de Piracicaba é uma delas, pelos 910 AM. E antes de começar a Copa Paulista, o César citou a imprensa de Piracicaba, e o que eles estavam espinafrando o time, nem tinha começado o campeonato, hein? Até comentei com o César, se a nossa equipe fizesse 10% dos comentários que eles fizeram antes do campeonato, a gente estava morto em qualquer supermercado por aí, porque a gente não fala nada e mesmo assim ainda tem alguém que comenta, né? Então, o pessoal lá pega mesmo no pé do 15, não é fácil não. Doutor, sobre a renovação do Tite, que convoca agora no dia 17, sexta-feira, né? Vários sites colocam alguns nomes, a gente acompanha outros nomes, então pensei alguns aqui, que o Tite pode fazer uma renovação. O Militão é um deles, que jogou no São Paulo, né? Foi vendido, pode ser que apareça na lista. O zagueiro Dedé, que embora não tenha estado na Copa, mas o Tite mencionou ele na convocação, mas tem 30 anos, então seria aí um problema a idade, né? O Arana, que jogou muito bem no Corinthians, o Tite conhece, lateral, pode ser que pinte. O Maicon também, o volante que foi para a Ucrânia, assim como também o Malcom, que hoje está no Barcelona, um atacante muito bom. O Arthur, volante, que era do Grêmio, foi para o Barcelona, também pode ser lembrado. Muita gente cobrou, inclusive, a participação dele na Copa. O Lucas Paquetá, do Flamengo, faz um belo campeonato brasileiro. O Vinícius Júnior, outro que está no Real Madrid, e pode aparecer. O próprio Luan, que foi bem nas Olimpíadas. O Richarlison, que era do Fluminense, e está jogando na Alemanha, tem 21 anos, é um baita jogador, pode ser lembrado. O Pedro, que disse o César, além do Paulinho, que é um jogador de destaque, né, atacante, e o próprio Rodrigo dos Santos, que está fazendo um bom campeonato brasileiro. Então tem vários nomes aí, espera-se que o Tite realmente mude a postura dele dentro das convocações para renovar um pouquinho, né? Outro destaque, doutor, é para o Santos. Aliás, em cima disso, Denis, então, por favor, qual é a sua opinião? Você acha que ele deve... Não, eu acho que deve. Dar uma renovada boa? Eu acho que deve renovar, visando não só a Copa de 2022, como a outra também, né? Pega jogadores como o Rodrigo, o Lucas Paquetá, o Arthur, o próprio Malcom, são jogadores que disputarão aí 3, 4 Copas pela frente, né? Então, acho que tem que dar oportunidade, sim, principalmente nesses amistosos aí que... mamão com açúcar, né? Outro destaque, doutor, é o Santos,
O Santos não vence há 2 meses. Então, a imprensa questionando bastante o trabalho do Santos, e nas redes sociais criaram um evento, porque no Facebook você vai fazer um evento, por exemplo, o Prêmio de Literatura da Gazeta. Você cria lá um evento com data, hora marcada, local, tudo. E criaram um evento no Facebook para o rebaixamento do Santos. Então, claro, os torcedores, os adversários, tiram sarro, já marcaram até data e horário para o rebaixamento do Santos. Eu ainda acho que tem times piores do que o Santos, mas esses times piores, entre aspas, estão melhorando no campeonato, né? Então, o Santos que não se cuide, porque pode ter problemas aí durante a competição Campeonato Brasileiro. O Santos que joga na quarta-feira contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0 e agora vai ter que vencer fora de casa, situação difícil para o Peixe na Copa do Brasil. E para encerrar, doutor, o destaque não poderia ser outro do que a abertura dos Jogos Escolares lá em Cordeirópolis. O senhor esteve lá na última sexta-feira e, olha, eu fiquei surpreso com o que eu vi, né? Claro que cada cidade tem a sua peculiaridade, não adianta comparar Limeira com Cordeirópolis, nem com outra cidade. Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito, etc. Mas, até comento sobre isso amanhã na coluna 2 Toques, seria legal o pessoal de Limeira verificar como foi feito a abertura dos Jogos Escolares em Cordeirópolis, porque foi um baita de um evento. Movimentou a cidade, as famílias presentes, as crianças que se prepararam nas escolas para o evento de dança. A dança é uma modalidade que foi embutida nos Jogos Escolares. E a organização dos Jogos de Cordeirópolis embutiu a dança logo na abertura. Então, para o público que foi lá acompanhar a abertura, e geralmente o que é? A entrada das delegações, né, das escolas, o hino nacional brasileiro, o hino da cidade, o juramento do atleta e declarado os Jogos Escolares abertos. O prefeito fala, a autoridade fala e acabou. Cordeirópolis embutiu um evento, que foi esse evento de dança. As escolas dançaram, veio uma escola de Cosmópolis que fez uma dança espetacular. Então, eu acho que fica a dica. Na entrevista que o prefeito Adnan nos concedeu na sexta-feira ao painel esportivo, ele não teve nenhum problema em dizer que copiou os Jogos Escolares de Limeira, na época que o senhor era o secretário, né? E que copiar coisas boas é sempre legal. Não há nenhum demérito em falar que copiou. Sim. Então, acho que seria legal Limeira dar uma olhada com mais atenção à abertura dos Jogos Escolares e os vereadores partirem do princípio que a cidade de Cordeirópolis partiu também, que é embutir os Jogos Escolares em lei. Hoje, os Jogos Escolares em Cordeirópolis é lei. Então, depois da 14ª edição, que era extraoficiais, né, dependendo da administração, tem, não tem, agora não. Independentemente da administração, independentemente do partido político que vier a ocupar a prefeitura de Cordeirópolis, os Jogos Escolares acontecerão e eu acho muito legal. Então, foi muito bacana. Parabéns a Estefânia Menezes, ao Nivaldo Menezes, ao Adnan, a todo o pessoal da Secretaria da Educação, Angelita, enfim, que fizeram com que os Jogos Escolares fossem um sucesso na sexta-feira. Eu ia deixar para falar na hora dos abraços, mas o meu abraço desde já também. Achei muito bem organizado, né, Denis? Um negócio quase profissional mesmo, muito, né? Muito bonito. Muito, muito bem organizado, presença maciça de público. Estranhei o horário, mas depois eu compreendi por que do horário. Aliás, o próprio prefeito Adnan me disse que isso facilitaria a presença dos pais também, porque muita gente trabalha durante o dia, não tem como comparecer, mas realmente um evento nota 10 feito lá em Cordeirópolis. O meu agradecimento, a minha lisonja de ter participado deste importante evento. Vale a pena. Aliás, quando me encontrar com o secretário Zanon, eu farei questão de que ele veja algumas fotos que eu fiz do evento, ali sentadinho ali da mesa e tal, para que ele tenha ideia também, e ideias boas, né? Elas podem ser copiadas ou adaptadas, né? Pode ser zero, alguma né? coisa, realmente uma coisa muito... Para a prefeitura foi custo zero, assim, zero. Só o som, né, da abertura e os troféus também, que foram custeados além, né? Essa questão de lei é muito engraçada. O César participou muito tempo lá do Paulistano também. Clube social, quando você elege um presidente, hoje não tem mais tanto esse perfil, mas era muito comum antigamente. Quando você elegia um presidente que era ligado ao setor esportivo, nossa, era futebol, era bocha, era isso, era aquilo. Daqui a pouco elege-se um outro presidente que gosta da área social. Então esquecia, né, César, um pouco o esporte, aí baile, tudo quanto é coisa. É lógico que você acaba não agradando todo mundo, mas às vezes o perfil do gestor, ele acaba se traduzindo nas realizações daquele clube. O problema dos Jogos Escolares é que entre o gestor que não seja muito ligado ou não seja do ramo,
E aí vai esquecendo, fala, não, deixa até ter poucas equipes, aí a gente alega que não tem mais ninguém participando, a gente termina, né? Porque realmente dá trabalho, claro, sem dúvida nenhuma, qualquer atividade física dá trabalho para você organizar. Mas essa questão de lei é muito interessante também, viu, Denis? Que sirva de motivação aí para os legisladores da nossa cidade. Pois é, a lei de 2017, do ano passado, e nessa era, doutor, nós falamos também com a Dinan na sexta-feira no rádio, onde a tecnologia toma conta, né? Os nossos jovens estão cada vez mais digitais e cada vez menos analógicos. E quando eu digo analógicos, é na prática da atividade física. Hoje em dia, antigamente as pessoas se levantavam do sofá para ir mudar o canal na televisão, né? Hoje, sentado no sofá, você pede comida, muda a televisão, faz aposta, faz o que você quiser sentado no sofá. Então, a atividade física está cada vez mais escassa e esses projetos são legais. Parabéns para Cordeirópolis e fica a dica para a Limeira copiar o que é legal. Muito bem, Denis. Lembrando a pergunta de hoje, quem que pode incomodar o São Paulo? Flamengo ou Grêmio? Dê a sua opinião, participe da nossa enquete, concorra entre os prêmios de hoje a 5 ingressos para o jogo Inter e Noroeste, previsto para o próximo sábado aqui no Limeirão. Cabelinho novo, penteado, pintado, né? Está com um aspecto hoje bem jovial, está me lembrando realmente, hoje você está lembrando o Rio Negro mesmo, hoje você está, ou é o Solimões? É o Solimões? Boa noite, Joãozinho. Boa noite, Beto. Um abraço a você, um abraço aos amigos. O Solimões é o baixinho, né, João Valdir? Então é esse aí mesmo. Solimões os dois enormes rios do nosso país, né? Verdade. E ele é ele é o pequenininho. Você tem razão. Verdade que você já deu autógrafo assim, escreveu Solimões assim? Graças ao Edmar. Graças ao Edmar? Nós estávamos, eu, você e o Edmar, num determinado local, na Anhanguera, e tomando um refrigerante, eu acho, ou um lanche, não me lembro. E o Edmar chegou com a menina perguntando se eu tinha alguma coisa a ver com os Solimões. Aí o Edmar, vamos fotografar, pede aí um autógrafo. E o menino, ele acreditou. Eu bati nas costas dela. Boa noite, doutor. Boa noite para os amigos. Eu bati nas costas do João, falei, vamos embora, Solimões. A menina, eu sabia que eu estava conhecendo ele. Dá um autógrafo. Ele assinou S bem grande, Solimões. Ele acabou levando, realmente. É um pai do menino, que estava... Menina, né? Da menina, dizendo que era um pai dela e que é meu fã. Eu atender, deixei passar batido. Você é um cara generoso, né? Tudo bem, faz parte, né? Olha, João, você tem um coração que não cabe. Isso é verdade. Você é um cara generoso. Roberto, eu vou dar como destaque aqui. Aí, tudo bem? Passou bem o fim de semana? Graças a Deus, tudo bem. Tudo tranquilo. Dia dos Pais. Um abraço a todos os pais ainda, com tempo aqui. Deixar aqui o carinho maior para todos nós, pais, e também os filhos, né? Sim. Carinho. Sem eles nós não seríamos pais, né, João? Exatamente. Claro, é aquilo de sempre, né? Ou você foi pai, ou você é pai, de uma forma ou de outra. Mas, Beto, parabéns para você, o Denis lembrou bem aqui, eu conversei com 2 amigos, que são meus irmãos lá em Cordeirópolis, e falando a respeito do que aconteceu de bonito lá. Então, parabéns a você, parabéns ao prefeito, a todos que lá estiveram. Realmente foi muito bonito o que vocês fizeram para que acontecesse essa maravilha na cidade de Cordeirópolis. Parabéns antecipadamente. E como o Corinthians, né, lamentavelmente, tomou uma sapatada, né? E a gente fica aí coçando, preocupando. O que está acontecendo? Que uma encaçapada com sapatada. Pois é, tudo ao mesmo tempo. Foi isso mesmo, no finalzinho do jogo? Exatamente. Cássio errando. Aos 42 minutos. Você achou que foi falha do Cássio, segundo gol, João? Como? Foi falha do Cássio? Não vi dessa forma, não vi não. Você achou que não? Não. Ele palmou certinho o pé do cara e não foi. Não tinha como, né, Beto? Ali não tinha como ele pegar, não. Foi falha, César? Foi ou não foi? Se foi falha. Foi falha. E vou dizer mais também, hein? Essa de que o Cássio salva o Corinthians um jogo, entrega o Corinthians no outro jogo, tá na hora de se pensar em colocar o Walter no gol do Corinthians, hein? Né? E goleiro que se preza, ele tem que manter uma regularidade. E o Cássio não vem mantendo essa regularidade. Mas salvou o Corinthians lá no Chile contra o Colo-Colo. O que adianta? No outro jogo falha e entrega o ouro pro bandido. Então começa a se pensar no Walter. No Walter. Falhou, Denis, na sua opinião? Falhou. Falhou, doutor, mas muito se dá também pelo sistema defensivo do Corinthians, que está uma várzea, né?
Os volantes não acompanham a linha de ataque adversária. Eu acho que o Cássio está um pouco sobrecarregado psicologicamente, não sei. O Corinthians com o Loss conquistou 40% dos pontos só. É muito pouco. É muito pouco. O segundo gol aos 46 minutos, eu acho que realmente tem acontecido umas coisas no time do Corinthians que não é o corintiano que acostuma acontecer isso, né? Mas nós aqui, às vezes, puxamos a fila vencendo dessa forma para o Corinthians. Agora está sendo o contrário, né? 46 minutos, tomar uma sapatada dessa, não... Eu voltei para casa deslandeado. Realmente muito triste. Uma colocação apenas, Beto, sobre... Eu tenho visto... Eu sou fã dele, porque foi amigo nosso aqui por longo tempo. O Lucas Lima. Eu não sei o que está acontecendo com o Lucas Lima. Ele desaprendeu, cara. E não está dando mais certo na equipe do Palmeiras. Eu não sei o que está acontecendo, se tem alguma coisa que tem possibilidade para voltar aquele futebol que ele voltou a jogar, inclusive na Copa do Mundo. E depois a coisa foi para baixo. Eu não sei se tem condição para isso, se tem futebol de voltar. Você está desapontado com o futebol dele? Eu acho que está faltando alguma coisa. Embora ele tenha feito um gol muito bonito esses dias, né? Uma batada de chapa lá, de longa, de primeiro. Mas isso é um achado. Não sei o que está acontecendo com o Lucas Lima, não. Por ser um menino nosso, gente aqui na nossa terra, que nós aprendemos e cuidamos dele até aprender na condição de presidente, de jogador, lamentavelmente está deixando o dever. César Roberto é a maldição da irmã do Neymar. Saiu com a irmã do Neymar, pata de elefante, ó. O Lucas Lima deu um baita de um passe pro Daverson fazer o gol do Palmeiras, né? Na vitória contra o Vasco ontem. Ontem ele foi bem até. Mas ele joga mais que isso, nós sabemos disso. Quando ele foi para a Copa do Mundo, ele não foi chamado por acaso. Eu acho que o Palmeiras não foi uma boa escolha dele, né, gente? Eu acho que teriam outros times, talvez, pelo fato de permanecer em São Paulo. Eu acho que ele se perdeu um pouquinho nesse caminho da vida dele quando ele... Eu acho que o pai do Neymar atrapalhou ele. Também. O pai do Neymar investiu no Palmeiras para que ele pudesse destacar antes da Copa, ser convocado para a Copa, fazer uma boa Copa e aí ser vendido por um monte. Deu tudo errado. E tem um detalhe, se ele não se aprumar agora, vou dizer um termo bem caipira, se ele não se aprumar agora com o Filipão, pode esquecer. O Filipão é o cara para botar o Lucas Lima e mais alguns outros chinelinhos que existem no Palmeiras, né? Botar na linha. O Filipão agora, é o cara. O melhor dele até chegar no Palmeiras foi o tempo que ele ficou no Santos. Ali foi o auge dele. Perfeito. Muito bem, essas são as primeiras considerações do nosso pequeno notável João Valdir de Moraes, também conhecido como Solimões. Certo, obrigado, Joãozinho? Beto. Obrigado. Então tá bom. Esse é o Joãozinho. Olha, matérias, 15 anos segundo esportivo. Daqui a pouco tem matéria do João Valdir. Ainda tem? Até um monte, João. É o que mais tem aqui. O que mais tem é matéria sua. Fernando que fica procurando aí. Deixa eu ver a camisa que ele está hoje. Camisa do Paraná Clube. Essa aí, vermelha e azul. Boa noite, Edmar. Oi, doutor. Boa noite para os amigos da Segundo Esportivo. Uma fusão do Pinheiros com o Colorado, né? Surgiu o Paraná Clube, que no domingo empatou com o Botafogo por 1-1. Doutor, o César citou os goleiros que morreram, né? Tem o Tonho também, não passou pelo Corinthians, mas muito conhecido, jogou no Cruzeiro, foi técnico do Independente, nós já comentamos a morte dele, mas era mais um goleiro que nos deixou aí nesses meses. Sobre o Neymar, ele fez a sua estreia quietinha, né, no campeonato francês, sua equipe venceu por 3-0, ele precisou de 9 minutos para fazer um gol e tomou uma única falta. Não reclamou da arbitragem, não deu entrevista, não quis falar com ninguém. Então, quem sabe esteja surgindo o novo Neymar. Mas vamos aguardar, né, doutor? Elogiar árbitro, goleiro e o Neymar, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Porque... Mas já que você está falando do Neymar, eu li uma notícia hoje que me deixou, depois eu quero até ver a opinião do João Valdir, ele é mais expert nisso, mas uma das recomendações que deram para o Neymar é para ele se afastar um pouco da Bruna Marquezine, que estava muita... O que eu li nessa matéria, assim, está com muita pegação. Você viu isso, César? Você viu por aí? Li sim. E eu acho que quem escreveu essa matéria escreveu de forma correta. Porque... Uma sugestão que deram para ele. Eu acho que para exercer a função que
que ele exerce. E para saber suportar a pressão caiu nas costas dele depois da Copa do Mundo, eu acho que o caminho certo era ele se afastar um pouquinho dela. Agora, como? Eu não sei, porque os dois, pelo que a gente observa, se amam. Um morre de amores pelo outro, né? E deram uma recomendação para ela também. Parar de utilizar a imagem dele nas redes sociais. Porque o Neymar andou dizendo para o PSG que ia fazer um assunto particular, um tratamento, um negócio e tal. Daqui a pouco a Bruna Marquezine publicava na história do Instagram os dois juntos. Então a casa dele caiu aí, e a dela também. Então, sim, por aí que começa o buchicho. Você acha que é tão difícil assim, Edmar? Ah, difícil, quando gosta é difícil. Só eu sei. Ô, doutor, Não, mas você acha que seria uma boa sugestão para ele, largar um pouco? Doutor, mas ó, ele na França, ela aqui, eu acho que ela está se complicando mais do que ele, porque ela é atriz. Uma hora ou outra, tudo bem que para a Globo é importante ter a figura da Bruna Marquezine, mas uma hora ou outra, a Globo manda ela embora. Porque ela fica mais fora do que gravando, então ela complica todo o set de gravação, né? Mas enfim. Ô doutor, já conhecemos os semifinalistas do Campeonato de Veteranos aqui de Limeira. Sábado nós tivemos as quartas de final e no próximo sábado, no Jardim São Paulo, rodada dupla. 2h10 da tarde, Atlético Real contra a ABB e depois o clássico Fazendinha e Nosso Clube. Vai ser um grande jogo. Sobre o Campeonato Brasileiro, o Inter ampliou para 3-0. Fim de primeiro tempo. Fluminense 0, Inter 3. Também, né, Edmar? Eu coloco no cartola o William Potker. Os 3 gols, 2 do Nico Lopes e 1 do Jonathan Alves. Não é muito azar se tem um atacante que não faz um gol para o Internacional. Doutor, e para fechar sobre a Internacional, algumas marcas importantes que foram alcançadas após essa vitória importante contra o Rio Claro por 3-1. A Inter foi muito bem. Primeira marca, foi a 40ª vitória do João Valim no comando da Inter. Na quarta-feira contra o 15, o João Valim vai completar 80 jogos comandando a Inter. Ficará 2 de bater o recorde de Levir Coupe e se tornar o segundo treinador com mais jogos pela Internacional. Paulinho foi o 30º jogador da era João Valim a marcar um gol. O Paulinho, ele fez 2 gols, foi o melhor jogador em campo e a Inter já marcou na era João Valim 119 gols, com 30 jogadores diferentes. A Inter completou 150 vitórias desde que disputou a última partida da Série A1 em 2005. Então a Inter acabou caindo para a Série A2 em 2005, nunca mais disputou a Elite. Então de lá para cá, a Inter tem 150 vitórias. E o Medina, que marcou seu primeiro gol pela Inter, porque aquele gol contra a Portuguesa, o árbitro deu contra. Então oficialmente o primeiro gol do Medina foi contra o Rio Claro no último sábado. Então a lei do ex funcionou, né? Ele marcou de cabeça num cruzamento do Paulinho. E o Medina, com esse gol, é o gol de número 300 da Inter como visitante neste século XXI. A Inter tem 257 jogos neste século XXI fora de casa, 67 vitórias, 66 empates, 124 derrotas. Só que a Inter marcou 300 gols e sofreu 420 fora de casa. Então o saldo é de menos 120. Então a Inter precisa melhorar fora de casa. Tanto é verdade que o tabu, o jejum incômodo foi quebrado, que a Inter não vencia fora de casa 11 partidas e conquistou essa vitória diante do Rio Claro por 3-1. Como o César disse, foi uma vitória impressionante. Eu achei que o jogo seria muito mais complicado, mais difícil, porque a Inter não ganhava em Rio Claro desde 2004, então já fazia um tempo que a Inter não se dava bem no Chimitão, mas como o César disse, se a Inter apertasse um pouquinho mais, sairia de lá com uma tremenda goleada. O Rio Claro não apresentou nada e a Inter foi muito bem. Aliás, o César, essa questão de não ganhar fora de casa que atrapalhou um bocado a Inter aqui na Série A2 também, né? Também. 2 empates e 6 derrotas. Mas como visitante. Na trajetória toda da Inter, na vida toda da Inter, sempre foi assim, né? A Inter sempre teve dificuldades para ganhar jogos fora de casa, desde a época da Vila Levi. O Leão batia em todo mundo que vinha em Vila Levi. Ia jogar fora, em São Carlos, em Votuporanga, em Jaboticabal, onde quer que a Inter fosse, dificilmente ela ganhava. Ô doutor, e a Inter só não caiu para a Série A3 neste ano porque o retrospecto em casa foi quase que perfeito. A Inter só perdeu para o Guarani pelo placar de 2-1. Então em casa ela fez o dever, porque se complicasse jogando no Limeirão, a chance de rebaixamento seria muito grande.
E para fechar, doutor, o Ronaldo Fenômeno está internado, né? Uma forte gripe, ele estava em Ibiza, passeando, mas igual. Imagina, é fácil ter uma casa em Ibiza, né, doutor? Vira e mexe, você tá lá, tudo topless, uma verdadeira festa no seu rádio, né? Aí o Ronaldo acabou passando mal, forte gripe, tontura, febre, foi para o hospital, o médico não liberou, faz 2 dias que ele está internado, mas deve ter alta entre hoje e amanhã. Tem dinheiro, se interna em Ibiza, né, doutor? Uma vez eu pedi para o João Valdir me representar numa cidade que começava com I. Ele falou, João Valdir, você pode ir, começa com I a cidade. Ele falou, Ibiza? Falei, não, Imperatriz do Maranhão, João Valdir. Vai para lá. Mas foi legal conhecer. Foi bem representado, né, doutor? Foi, né? Foi, eu conheci alguma coisa diferente. A gente sabe. Imperatriz, eu falei, Ibiza? Falei, não. Joãozinho deixou rastros lá Deixou. em Imperatriz. Esse programa nosso aqui vai dar alçada da fama lá com o pé do Joãozinho. É verdade. João, é melhor você não falar nada. Melhor não, né? Melhor. Fica Obrigado, quietinho. Beto, pela Não, tudo bem. Mas depois, o que você contou, tem crianças assistindo o programa. Coisas boas. Claro, mas não deixa de ser, né? Conhecer um avião, amigos. Viajei com um grande amigo nosso. Sim. Também deixou saudade lá. Não, saudade a gente deixa sempre, Beto. Deixa sempre. Não é verdade? Então tá bom. Muito bem, vamos acompanhar agora o voleibol masculino, que ficou com ouro nos Jogos Regionais. Segundo a Perspectiva, fez algumas matérias especiais da participação limeirense nos Jogos Regionais. E uma delas foi essa vitória retumbante, né, Edmar? Espetacular. Do vôlei masculino. E surpreendente. Pode pôr surpreendente. Verdade. Vamos acompanhar os principais lances. O vôlei masculino de Limeira conquistou a medalha de ouro nos Jogos Regionais de Santa Bárbara do Oeste. Antes de decidir o título contra Campinas, os comandados do técnico Fabinho Bernardinho Cassiano enfrentaram Itatiba nas semifinais. O adversário limeirense tem um início melhor e explorava os bloqueios. Mas Limeira começa a se impor e deixa a partida equilibrada. Ponto a ponto, os rivais buscavam fechar o primeiro set. Israel mantinha a regularidade. Nesse saque na rede, Limeira fica com o set point. Em mais um erro de Itatiba, nossa cidade fecha em 25-23. O segundo set começa da mesma forma, equilibrado. Limeira explorava o bloqueio adversário. Aos poucos, o time de Fabinho vai abrindo vantagem. Bela deixadinha de Maicon, 9-5. E tempo pedido pela técnica de Itatiba. Os oxigenados chamavam a atenção. Ponto de Sérgio para Limeira. Mas não era fácil parar o camisa 7 de Itatiba. Bola no chão de Maicon. Outra bela deixadinha e Limeira abre 13-7. Dava tudo certo. Nesse bonito rally, ponto de Maicon. Luiz, filho do eterno presidente Luiz Maria do Santa Rosa, explora o bloqueio e vibra. Maicon estava impossível. No bloqueio de Iago, Limeira fecha em 25-15 e faz 2-0. Vem o terceiro set. Itatiba não se entrega. Ace de Iago. Mais uma bola no chão de Limeira. Itatiba se perde em quadra. Iago era perfeito no saque, 11-4. Mas Limeira bobeia, Itatiba reage, chega ao empate em 19 pontos. Fabinho é obrigado a parar o jogo e pedir tempo.
Enxadinha de Luiz. Nessa defesa seguida de ponto, Limeira se aproxima da vitória. Outra vez, Luiz. Na bola de Maicon, Limeira fica a 1 ponto de fechar o jogo. E a vitória é confirmada em seguida. 25-20 e 3 sets a 0 no placar. O Limeira foi muito inteligente no jogo de hoje contra a Itatiba. Foi sim. Eu acho que a gente usou bastante do estudo de ontem dentro do quarto para influenciar no jogo de hoje. A gente viu apenas um jogo deles e eles assistiram literalmente todos os jogos nossos. Eles sabiam tudo o que a gente ia fazer. Se a gente não mudasse um pouco hoje de força para inteligência tática, eu acho que o jogo hoje teria sido um pouquinho diferente. Michael, você estava inspirado demais em quadra. Eu estava tentando. Mas eu consegui ajudar o time, passar energia para todo mundo e graças a Deus deu tudo certo. Nenhum time é invencível. Nenhum time é invencível. Se o Brasil na Copa perdeu esse ano, porque Campinas vai perder? Se a Alemanha perdeu, porque o Campinas vai perder, né? Foi o primeiro jogo do campeonato, foi contra o Brasil Quirim. A gente sabia que era uma chave, os 3 melhores, Rio Claro montou, porque era a sede dos Jogos Abertos. Caíram os 3 na mesma chave. Conseguimos desclassificar Rio Claro. Foi um jogão contra o Brasil Quirim. A gente sabe da estrutura, né, do Renata hoje, né, de Campinas. Mas como nós já vencemos há alguns anos, esse ano a gente veio para ser campeão realmente, né? A trajetória nossa foi boa. Hoje a gente sabia que o time de Itatiba é uma equipe, o pessoal lá de São Paulo, que sempre jogou em times grandes, mas foi marcado taticamente, demos uma vacilada ali, uma perda de concentração no terceiro set, mas taticamente a molecada foi bem. E aí eu tô contente porque a base dos titulares é de um tempo nosso, das nossas escolinhas, e hoje eu tô com 3 moleques, que menos de um ano do projeto, do fomento lá que começou, a gente já está com 2 moleques do SECAP e um moleque lá da BB, que é da base do Mirim, do infantil, né? Então, chegar numa final com a base aqui de Limeira, acho que é o fruto. Veja o ponto final contra Campinas, que rendeu a medalha de ouro a Limeira. Simplesmente emocionante. Boa! Calma, calma! Entrada! Vai, Samuel! Você chama o Fabinho de Fabinho Bernardinho, né? Pegou, viu, doutor? Por incrível que pareça, até ele comentou com o Fernando, comentou comigo, a gente esteve lá acompanhando essa partida, ele falou, impressionante, me vieram perguntar se Bernardinho era meu sobrenome, se realmente eu tinha, mas pegou desde quando ele chegou, pela intensidade dele, por ele reclamar demais, gesticular demais, exigir demais e ser perfeccionista, apelido do Bernardinho pegou e caiu bem para ele, viu? Grande Fabinho, faz um trabalho espetacular no nosso vôlei. Engraçado, né, Edmar, que ele sempre sai do zero, né? Ele monta equipes novas. Doutor, ele chega na competição e fala assim, não passa das quartas de final. Lá vai ele, daqui a pouco tem a decisão, Limeira está brigando por ouro. Olha, em se tratando de jogos regionais, logo naquela matemática de pontuação para ver se Limeira fica em primeiro, segundo ou terceiro, você pode colocar que o vôlei na final ele está. Uma pena o feminino, que tinha tudo, era mais favorito o feminino do que o masculino. Mas o feminino acabou caindo nas quartas de final e deixou de brigar por medalhas. Perfeito, perfeito. Denis, qual era a sua posição quando jogava vôlei? Doutor, eu não jogava vôlei. Nunca jogou vôlei? Não, eu joguei jogos regionais pelo futsal. Futsal. Várias vezes por Cordeirópolis, representando a cidade, né? Mas eu tenho visto os jogos regionais, doutor, eu gostaria que mudassem algumas coisas, né? Como, por exemplo, não permitir com que atletas de outra cidade disputassem pela cidade, né? Porque os jogos regionais, você vai representar Limeira. Eu não consigo entender como é que um atleta contratado de São Paulo possa representar Limeira. Eu acho que os jogos regionais
é outra pegada, né? Tem jogo profissional, tem paulista, tem outras várias modalidades, mas eu acho que os jogos regionais, partindo até do princípio dos jogos escolares, que poderia servir de base para isso, eu acho que deveria se investir nisso, né? A idade mais do ensino médio, que vai até o 9º ano. Então, é um pensamento meu. Eu, se tivesse a caneta, mudaria a fórmula de disputa dos jogos regionais. Mas ninguém se presta nem para fazer isso, né, Edmar? Porque, aliás, o César, o João são da época, né? Jogos regionais sempre foram muito utilizados politicamente, né, César? Sim. O prefeito contratava, né, não tinha essa lei da responsabilidade fiscal que tem hoje, né? Principalmente a cidade sede. Principalmente a cidade sede. Vai lá, contrata todo mundo. Aliás, Limeira contratou até medalhista olímpico uma época, né? Na época do Jurandir, né? Verdade. Do ex-prefeito Jurandir Paixão. Mas eu me recordo, em jogos regionais e jogos abertos, na modalidade de futebol, Limeira era muito forte e não tinha, e quando nós não tínhamos as duas equipes profissionais de Limeira, o Galo ainda não havia surgido para o futebol, surgiu em 72, 73, e a Inter ficou aqueles 11 anos sem nenhuma atividade. Então, em jogos regionais e jogos abertos, na maioria das vezes, quem era o técnico era o Maé, o Ismael Pereira. E ele fazia uma seleção com jogadores aqui da cidade. Sim. E que eram fantásticos. Limeira cansou de ganhar jogos regionais e também alguns jogos abertos. Só com jogadores aqui da cidade, em se tratando da modalidade de futebol. Bem entendido. E também não concordo com que times profissionais representem a cidade nos jogos regionais. Eu acho que time profissional, jogos regionais. Aqui nós temos a Inter que representa. Nada contra a Inter, muito pelo contrário. Mas eu acho que a finalidade dos jogos regionais não é essa. Eu participei de uma abertura dos Jogos Abertos em Franca, no Pedrocão. E aquela imagem vai ficar para sempre na minha cabeça, né? Mas quando você profissionaliza, veja as Olimpíadas, quando foi aqui no Brasil, doutor, o investimento das Olimpíadas de lá para cá caiu 89%. As Forças Armadas não investem mais, o Ministério do Esporte não investe mais. Então, é uma patifaria. E os jogos regionais, na minha opinião, deveriam mudar. Você quer ver uma pessoa que é muito amigo da gente aqui e que tem medalhas a Bangu de conquistas de jogos regionais e algumas de jogos abertos? Osmar Cetim. Osmar Cetim participou em jogos regionais por Limeira várias e várias vezes. E tinha um timaço, comandado pelo Maé. Ganhou medalha demais. Quer acrescentar alguma coisa, Joãozinho? Você ia falar? Eu estava me lembrando, ainda era a bola pesada. Hein? A bola pesada que você jogava. A bola pesada eu joguei. Joguei, não era tudo isso, não, mas brincava, né? Jogava um pouquinho e tal, futebol de campo também. Brinquei por 2 vezes, 2 equipes, que um era aqui no Santo André e o outro nas proximidades ali da Santa Casa. Era o São José, que eu joguei uns 2 anos mais ou menos, e depois joguei no final do Vasquinho. Vasquinho, você deve se lembrar, foi ali na onde era de descida o morro, ali próximo à Santa Casa. Isso futebol. Agora, futebol de salão, o futsal de hoje, a coisa mudou bastante, né, Beto? A verdade é essa. Começava no futebol pesado, barbaridade, e tinha que bater saber forte na bola, senão não tinha como não saía do lugar. Mas a gente fez essas coisas aí. Quanto se lembrar de alguma coisa, dos bons tempos lá, do que aconteceu dos jogos, eu diria, eu era no final da Rádio Jornal, ali próximo a Doutor Trajano, o final era a gente acordar, o fundo, 10 horas, 10 e pouquinho, estava o pegando mesmo, a equipe de ginastas no nosso clube. Nosso clube era o fundo da Rádio Jornal. E a gente saía por ali e ficava vendo do alto para ver o que Limeira podia mostrar. E muita coisa tinha boa. Tinha, inclusive, competições femininas, tinha futsal, tinha equipes completas e boas. O pessoal que está me ouvindo aí sabe do que representou para nós em matéria de futsal ali no nosso clube. Muito bem, João Valdir, muito bem. Vamos acompanhar agora algumas imagens da vitória da Inter, César? Os gols. Gente, os gols? Os gols, então vamos lá. Vamos lá então, doutor. Internacional e Rio Claro jogaram sábado no Chimitão pela Copa Paulista. O primeiro gol vai nascer de um lateral cobrado pelo Luiz Roberto. A bola vai para a área. O Salustiano
zagueiro do Rio Claro, ganha no alto de cabeça, o Paulinho mata no peito e vira. Olha que golaço. A gaveta, hein? Gaveta, 1-0, Inter pra cima do Rio Claro. Paulinho tinha entrado no lugar do Leleco, que saiu machucado com uma joelhada nos glúteos. Golaço do Paulinho. Ele era do Velo. Fez questão de frisar que é gostoso marcar gol no rival. Segundo gol do jogo, olha que bobeada do Rio Claro. Na cobrança de escanteio, jogada ensaiada. Moisés para Paulinho, cruzamento, gol do Medina de cabeça. E a semana inteira o João Valim treinou esse tipo de jogada. Não, mas olha que bobeada do zagueiro, o César. O Salustiano nem olha para a cobrança de escanteio. E o Paulinho levantou na medida para o gol de cabeça do Medina. Primeiro gol dele com a camisa da Inter. E o terceiro gol, uma pintura de contra-ataque, doutor. Um gol desenhado, veja só, ataque do Rio Claro. Primeiro esse gol, né? Bola cruzada para a área, falha do Calixto, olha. Calixto acabou tirando mal, o Leandro ajeitou e o centroavante Ademir descontou. Agora presta atenção na roubada de bola do Marquinhos. No terceiro gol da Inter. Ajeitada do zagueiro Leandro, gol de Ademir, o segundo dele na Copa Paulista. E agora o gol que definiu o placar para a Internacional. Cruzamento para a área, o Teco cortou, Calixto ajeitou. Éder Paulista para o Moisés, o levantamento do lado esquerdo para o André Mococa. Desceu na entrada da área, viu a chegada do Paulinho. Gol de Paulinho. Olha como vibra o João Valim aqui embaixo, né? Veja de novo. Até porque para o João Valim ganhar do Rio Claro tem um saborzinho especial, né? Sempre. Ele que sempre foi do Vero Clube. E que passe, né? Condição boa, né? Condição legal. E olha a tranquilidade do André Mococa. A bola parecia que tinha escapado dele e com o pé direito ele ajeita para o Paulinho. 3 para a Inter, 1 para o Rio Claro. Como diria o saudoso João Ferraz, uma vitória insofismável do Leão no Chimitão. Então, como nós já falamos aqui, né, César, aí a Inter pega esse 15 em crise, né, no meio da semana. Né? Eu acho que é um bom momento para a Inter continuar brigando pela primeira posição, que hoje é liderada pelo Desportivo Brasil, com 7 pontos. Nós tivemos um jogo isolado ontem à tarde, nessa rodada, em Rio Claro, até porque o campo da Ferroviária está interditado, e a Ferroviária venceu o Noroeste ontem em Rio Claro por 1-0. Então a Ferroviária também, com essa vitória, também passa a brigar firme pela classificação. A Inter joga quarta-feira em Piracicaba contra o 15 e no sábado, às 5 da tarde, recebe o Noroeste de Bauru aqui no Limeirão. Um detalhe, doutor, a Inter tem mais um tabu para o João Valim quebrar. Ele gosta, ele fala, tá dando certo, então vamos lá. A Inter não ganha no Barão de Serra Negra desde 2006. Pela Série A2 foi 1-0 o gol do Aslex Pinho, zagueiro. De lá para cá foram 7 partidas, 5 vitórias do 15 e 2 empates. E na Série A2 a Inter perdeu de virada para o 15, 3-1. Acho que não foi de virada, né? O Éder Paulista fez o gol da Inter, acho que é de empate. E o 15, com 3 gols do Everton, acabou vencendo por 3-1 pela Série A2. Então, é mais um tabuzinho aí pro João Valim tentar quebrar. Muito bem. Estamos falando da Inter, queria falar um pouquinho do Independente, o Denis. Tem muita gente perguntando também daquela questão como é que chama? Da Copa São Paulo. Porque me parece que a Inter ainda não definiu, né, César, se vai participar ou não. A Inter começa a viver daqui para frente também esse processo de eleição, né? O Paulo Trando Barros nos deu uma entrevista na Educadora em Rio Claro no sábado, de que ele não quer continuar. Ele não tem a intenção de continuar. Então é bem provável que em outubro a Inter já tenha um outro presidente, mas aí vai estar muito em cima para decidir se vai sediar ou não a Copinha São Paulo Futebol Juniores. Eu acho que não. Você acha que não? Acho que não. Denis, e aí, alguma movimentação? Então, doutor, depende da Internacional o detalhe, né? Porque a Inter tem a vaga assegurada pelo índice, né? Coisa que o Independente não tem. Então, o que está pegando? A Internacional disputaria a Copa São Paulo aqui, no Limeirão, a princípio, desde que a Prefeitura arcasse com aquelas responsabilidades com as demais equipes, né? Coisa que não aconteceu quando o Independente disputou. Naquela oportunidade, a Prefeitura tinha acabado de assumir, não quis arcar com os custos, e aí a Inter não participou como sede, e o Galo entrou no vácuo e participou. Então, para o Galo participar, é mais ou menos assim, né? A Inter pode participar da Copa São Paulo em outra sede, né? Como aconteceu na cidade de Rio Claro, né? O Velo participou em outra cidade.
e o Rio Claro participou como sede. Então, para o Independente seria mais ou menos assim. Os novos parceiros, que inclusive prometem anunciar novidades na próxima quarta-feira, conversei com o Marcos Castro hoje, pediu para que não adiantasse, então a gente respeita, né, as novidades, evidentemente, mas na próxima quarta-feira, quinta-feira, os nossos leitores da Gazeta saberão com toda certeza das novidades do Independente, mas a questão é essa, então. Os parceiros foram até a Prefeitura, deixaram a entender para o prefeito Mário Botion que estão dispostos a sediar a Copa São Paulo em Limeira, arcando com os custos da participação. A federação banca uma parte, depois os parceiros bancariam a outra, mas tudo fica na hipótese, se a Inter não for sede. Se a Inter for sede, o Galo não disputa a Copa São Paulo de futebol. Não tem como disputar 2 times na mesma cidade. Então o Galo, nesse momento que não tem competição profissional, né, acabou agora com a segundona, volta só no ano que vem, na mesma segundona, fica só trabalhando nos bastidores, montando uma equipe, e fica naquela, se joga ou não joga. Mas eu acho engraçado, não é, Edmar, essa questão de índice técnico, né? A Copa São Paulo tem 625 times, né? É um negócio impressionante e vai falar de índice técnico para uma equipe de São Paulo que queira participar da competição. Estranho, né? Ô, doutor, eu acho o seguinte, que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da federação, ele deu uma declaração que será a melhor Copa São Paulo da história, por ser a 50ª edição de número 50. Então, muito provavelmente, se os 2 times quiserem disputar, eu acho que o Reinaldo Carneiro de Bastos fará de tudo para que a competição seja inchada. Eu acho que nós teremos o recorde de participações. Eu acho que ele vai fazer de tudo para convidar até equipes que não estão mais participando. Então, se apegando nisso, eu acho que os 2 times daqui vão participar. Eu acredito que a Inter será sede. Eu acho que a Inter vai optar por ser sede da Copa São Paulo, até pela boa campanha que fez no Sub-20, não nesta segunda fase, porque perdeu de novo para Matonense 2-0, agora só um milagre para classificar o Leãozinho. Tem que ganhar em Matão, depois ganhar do Palmeiras aqui no Limeirão e fechar ganhando do Corinthians no Parque São Jorge. Então, uma missão quase que impossível. Mas, pelo desempenho na primeira fase, eu acredito que a Inter vai fazer de tudo para ser sede da Copa São Paulo. Se depender da Inter bancar as despesas, não disputa. Agora, depende do presidente que entrar. Não disputa, Edmar. Isso aí já é confirmado. Agora, se esse órgão público ajudar nas despesas, pode até ser que tenhamos, sim, no Limeirão. Não acredito. Acho que a Prefeitura, mais uma vez, em razão desse momento econômico que nós estamos passando, né, todo mundo passando o chapéu, eu acho que não vai bancar. E por isso que, a minha opinião, que mas eu acho que não deveríamos ter. Estão assim, seria bom que tivéssemos. Seria bom que tivéssemos, porque Limeira abraçou essa Copinha São Paulo Futebol Juniores. E parece que as exigências estão sendo menores a cada edição. Sim. Antigamente, você tem que pagar o transporte, você tem que pagar o hotel, você tem que pagar a alimentação. Não, agora não. Paga o hotel, está disputando a Copa São Paulo de Juniores. Não custa, às vezes, o prefeito ligar para 2, 3 empresas. Olha, paguem aí a estadia de um Palmeiras no Nacional In. Não fica tão caro. Então, eu acho que é possível. Doutor, só um detalhe que falei dos jogos regionais, se eu pudesse, mudaria também a Copa São Paulo, que para mim já perdeu a essência faz tempo, e a maratona, né? Do final do ano, que também perdeu sua essência faz tempo. Então são 3 eventos que, se eu tivesse a oportunidade, eu mudaria totalmente do que está acontecendo. Falando? São Silvestre? A São Silvestre. São Silvestre perdeu, é particular, né? Esse aqui é o perdeu. problema também, né? Era só cancelar a participação dos estrangeiros. Eu acho que seria uma grande São Silvestre. Tirar a Quênia, acabou o problema. Ou, por exemplo, só o... também não tem como o campeão ter o direito, porque aí senão sempre vai ter um estrangeiro. Essa Copa São Paulo Futebol Junior, eu estou com o Denis. Não tem motivo para você trazer time do Amapá, do Piauí, do Maranhão, do Tocantins. Para quê? Os guris chegam aqui e tem cãibra e mais cãibras dentro de campo. Por quê? Porque não estão preparados. Mas você se coloca no lugar deles. Uma coisa, é a única competição que eles podem disputar. Edmar, uma coisa, outra coisa. Você enxerta, você enche uma competição e perde todo o brilhantismo da competição com essas equipes. Todos falam que a Copa São Paulo, né? Ela começa a valer das oitavas de final para frente, né? A Copa São Paulo das oitavas para frente é a Copa São Paulo. Verdade. Tá bom, vamos voltar a falar de jogos regionais. Também temos outras atividades. Cobrimos também a natação. É isso, Edmar? Opa, estive lá. Esteve lá também. Morrendo de medo, mas
Foi. O Fernando chegou perto da piscina assim e falou, vou empurrar você. Eu falei, não faça isso. Vamos acompanhar aqui na Segunda Esportiva. Lembrando a enquete de hoje, quem que pode atrapalhar os planos do São Paulo aí no campeonato? Grêmio ou Flamengo? Dê sua opinião, participe da nossa enquete. Vamos à matéria. Novamente foram as mulheres de Limeira que brilharam nos jogos regionais. Se no ano passado a nossa cidade foi a campeã geral no feminino, desta vez Indaiatuba foi melhor e subiu no lugar mais alto do pódio na natação. Mas as comandadas de Rossano Jacon Chanquete ficaram logo atrás, na segunda posição. E detalhe, sem precisar contratar ninguém. Ou seja, levou para Santa Bárbara do Oeste apenas as chamadas pratas da casa. E as nossas meninas fizeram muito bonito. Maria Santa Rosa, por exemplo, ganhou a medalha de prata nos 50, 100 e 200 metros peito. As 3 vezes eu bati na trave e 2 ainda foi batida de mão. Quase consegui, mas não foi dessa vez. Jogos passados eu consegui só uma de bronze, foi numa prova que eu nem nadava muito ainda. E agora que eu melhorei nas minhas melhores provas, que é de peito, aí deu pra pegar os pratas. Como é representar Limeira? É um gostinho bacana? Ah, é muito legal, é gostoso, é diferente das competições que normalmente a gente costuma ir. E é bem legal porque você também compete com outras pessoas de outras categorias. Esse ano foi meio difícil porque saíram muitas pessoas boas que foram fazer estudar fora, mas a gente tá na luta aí, né? Tamires Correia, por sua vez, foi prata nos 800 metros livre e bronze nos 400 metros livre. Foi bem na trave, mas tá bom. Pelo tempo, também a faculdade, a correria, ficou meio difícil treinar esse ano. Qual prova foi a mais difícil para você? Os 800, 800 metros são 16 de 50, né? 16 vai e volta, então cansa muito. Muito treino, choro, às vezes vômito, né? Mas vale a pena no final. Desde pequena, dá o frio, o nervoso, é normal. Graças a Deus a gente é bem unida, assim, a gente é uma equipe, cada um torce por si, né? Tipo, eu quero sempre o melhor das meninas, as meninas sempre querem o meu melhor, isso é uma família, né? A gente fala que é uma família. Angélica Del Vecchio foi bronze nos 200 metros borboleta. Já a Gabriele Caroline ganhou medalhas de bronze nos 200 e 400 metros medley, nos 200 metros livre e nos 100 metros borboleta. Tô satisfeita, de acordo com o que vem sendo os treinos, tá? Tá bom, mas sempre pode ser melhor. A gente sempre quer ir mais longe, né? Independente do que a gente faça, sempre podia ser melhor. É gratificante você representar uma cidade grande assim, levar o nome dela com você. Apesar de ser jovem ainda, Natália Becker é considerada a mais experiente da turma. As novatas se espelham nesta grande campeã, que coleciona inúmeras medalhas. Sem muito tempo para treinar como no passado, Becker ainda ajudou Limeira a conquistar a prata nos 100 metros costas e o bronze nos 50 metros costas. É bom, eu gosto, tipo, porque assim, passa experiência para elas, mas a gente também aprende muito, né? Então, é bom estar nesse meio agora, ainda que tipo, eu nado porque eu gosto do esporte, e tá nesse meio para mim é muito bom hoje, assim. Tá ótimo, tipo, os tempos que eu fiz ontem e hoje é perto do que eu fazia treinando todos os dias, né? Então isso é muito bom. Nessas imagens do repórter cinematográfico Fernando Carvalho, acompanhamos o revezamento. É a prova onde as torcidas mais incentivam os nadadores. E que dia bonito fazia em Santa Bárbara do Oeste. Limeira foi prata nos 4 por 200 metros livre e nos 4 por 100 metros medley, além do bronze nos 4 por 100 metros livre, com Natália Becker, Maria Santa Rosa, Tamires Correia e Gabriele Caroline. Já no masculino, Limeira terminou com a 5ª colocação no geral. Para o professor Rossano Jacon Chanquete, a participação de nossa cidade nos Jogos Regionais de Santa Bárbara do Oeste foi positiva. Quantos jogos já nas costas aí, é emocionante, é uma competição divertida, é uma competição por equipe, uma competição que a molecada vem para se divertir, claro, para a gente competir. Então eu acho que a gente está no caminho até quando der aí. É claro que a gente vai passando a bola já, assim, acho que
deve estar aí com 5, 6 professores nossos aí já, e assim fala, gente, vai começando a aprender aí, que daqui a pouquinho o Rossano não vai estar mais aqui não, e vai estar todos eles na borda. Que nem, por exemplo, hoje as meninas aí que acabaram de nadar o revezamento aí, muitas delas aí o ano que vem já não vai estar aqui. Então tem que ter a renovação, é por isso que tem que ter a base. E o trabalho que é feito pela prefeitura, lá da licitação pública, onde que a gente expandiu os trabalhos para o Parque Porto, para o Jardim Piratininga, para o Zoológico, que é daí que vai sair os futuros atletas nossos. Então da quantidade aí que estamos, por exemplo, com 600, 700 crianças nesses centros comunitários, é aí que vai sair nossa base no futuro. Mas até chegar nesse nível delas, vai um tempo. Mas a gente está nesse caminho já faz tempo, né? Sempre vai surgindo atleta, vai surgindo campeão brasileiro, como esse ano aqui surgiu aí 2 atletas campeão brasileiro nossos também, o João e o Catapano. A Maria foi vice-campeã brasileira, já apareceu no cenário aí também já. Então a gente está nesse caminho, né? De sempre surgindo atleta, sempre o trabalho lá de base. Mas o legal que a gente sempre coloca é, nosso trabalho é de base. A gente coloca a criançadinha dentro da piscina e daí aprende a respirar, aprende a nadar, coloca a fisiologia para começar o treinamento, até ele se tornar de repente um campeão brasileiro. Então isso aí que é legal. E tem gente nadando aqui para Santa Bárbara que parou de nadar, na verdade, e aí precisa nadar, tá fazendo faculdade ou tá trabalhando. Então em Santa Bárbara, em outras cidades, em Americana, em própria Indaiatuba aí que tá ganhando os jogos. Então tem muita gente da onde que a gente tá que, na verdade, sempre Limeira foi o celeiro de criançada, sempre foi aonde surge muito atleta, né? Isso aqui que é o prazer de estar trabalhando no meio do esporte, né? O esporte é fantástico. Muito bem, tá aí outro exemplo do professor Fabinho, que conhece tudo e mais um pouco, né? Nossa, demais o que o Rossano trabalha, o Rossano se dedica. Doutor, eu estava esses dias, uma sexta-feira à tarde, chuvosa, no Grande, daqui a pouco eu olhei o Rossano com o Salomão. Falei, Rossano, com essa chuva? Ele falou, não, tem treino todo dia de natação. Tem que se sobressair, tem que se dedicar, ninguém ganha o Campeonato Brasileiro à toa. Então é um cara sensacional, né? Parabéns, Rossano. Perfeito. E você foi com chuva no Gran? Vou, de sexta-feira, estamos lá. Com chuva? Eu vou fazer minha campanha, né? O senhor não falou com o seu presidente? É verdade, minha campanha, verdade, né? Brincadeira. Sempre de sexta-tarde eu vou lá, a gente joga um rodizinho lá com o Tubarão, o Carro, com a Sandra, com o Marcel, com o Marcão, a gente joga um rodizinho de tranca. Calo na ponta do dedo de ficar filando. É bom, uma tranquinha lá é bom. Então, só aqui, ó. Vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. Lembrando a enquete, Grêmio ou Flamengo? Quem que pode atrapalhar o tricolor aí, que pode ser campeão brasileiro? Quem sabe, né? Vamos lá. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis
incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas dos dias 10 a 19 de cada mês. E ainda você pode baixar no site a segunda via do carnê e fazer o pagamento online. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Eu queria me congratular com a Segunda Esportiva e em especial ao amigo Beto, porque não é fácil, eu sei a dificuldade, eu estou um pouco no meio de TV e da mídia, não é fácil a manutenção de um programa desse quilate, né? E a necessidade que existe de um programa desse quilate na mídia, não? Independente de qualquer retorno, colaborando, divulgando o esporte, já é uma grande vitória para a Segunda Esportiva, né? Saudade do seu Emiliano, né? Seu Emiliano emprestou aí as primeiras câmeras para a gente fazer esse programa, viu, Denis? A gente costumava brincar quando éramos contemporâneos de diretoria lá no nosso clube também. Nossa, falavam que o Emiliano filmou a Santa Ceia, tudo que era coisa antiga, você falava que o Emiliano... E ele tinha, viu, Sérgio? Tinha uma seiva extraordinária. Pessoa espetacular, né? Verdade. Muito bem, gente que ajudou a construir a Segunda Esportiva nesses 15 anos. Saudade do seu Emiliano. Mandar um abraço para o Denilson e para o Simão, que estão trabalhando lá no autoposto Santa Adélia. Estão ligados no programa. Um abraço, então, para o Denilson e para o Sidão também. Atenção para esse comunicado de grande importância para Limeira. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas sempre entre os dias 10 e 19 de cada mês, de acordo com o número da inscrição do contribuinte. Sim, você pode baixar a segunda via do carnê pelo site Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Lembrando, o programa de hoje está sorteando as 5 ingressos para o próximo jogo da Inter aqui no Limeirão. Mas antes, agora, vamos para os abraços, começando agora ao contrário. Começa com o Edmar e termina no César. Ô, doutor, com muito prazer, mandar um abraço para o William, zagueiro do Grêmio Bela Vista, que ontem foi muito bem na derrota da sua equipe para o Santa Cruz por 1-0 pelo Campeonato Amador. Mandar um abraço para todos do Suíça, né, que é o time que é líder da segundona. Faz uma campanha espetacular, 6 jogos, 6 vitórias. Ontem 5-0 diante do Ipiranga, e o Joe,
que é o artilheiro da competição com 9 gols, marcando 2 vezes ontem. Joe, grande abraço para você, parabéns pelo grande início do Campeonato Amador. Ao Paulinho Motores, que conquistou o Campeonato Sintético Misto lá no Gran, parabéns, viu, Paulinho Motores, que festa, hein? Que vitória em cima da Injetcar 6-5, você festejou, Piá jogando um bolão, o Cearazinho que foi eleito a revelação. Um abraço ao Bruninho da Águia Tour, que foi o artilheiro com 53 gols, enfim, a todos que participaram, Rodrigo Bolinha, Junião, o presidente Reginaldo Silva, foi muito bacana. E um abraço, doutor, para o Rodrigo Secchiari, presidente do Nova Itália, faz aniversário hoje. Então, parabéns em nome de toda a nação que torce para o Nova Itália, essa torcida apaixonante. Parabéns, viu, Rodrigo Secchiari, muitos anos de vida a você. Nova Itália que fez uma feijoada, não sabe, foi o maior sucesso, viu, Edmar? O Paulinho... Eles não tinham para entregar, porque o Paulinho comeu tudo, me parece, viu, Denis? Paulinho comeu tudo. Aliás, Paulão lá no Nova Itália. Saber quem come mais, né? Se é o Paulinho no Nova Itália ou o Naldo Dias lá de quinta-feira no Limeira Futebol Clube, né? Meu Deus. Olha, uma dica antes do João falar dos abraços dele, o objetivo de mobilizar a população para que vacinem suas crianças de 0 a menos de 5 anos de idade contra o sarampo e a poliomielite. Os clubes Rotary Clube de Limeira, com apoio da Secretaria Municipal da Saúde e do Governo Federal, estão em campanha massiva para reduzir a possibilidade do retorno da polio, a paralisia infantil e o sarampo, doenças já eliminadas do Brasil. De 4 a 31 de agosto, ou seja, até o final desse mês, todas as crianças de 1 ano e menores de 5 devem ser vacinadas contra a polio e o sarampo, independente da situação vacinal. O dia D de mobilização nacional será no próximo sábado, dia 18, quando os postos de saúde estarão abertos para vacinação, tá? Então, o Rotary se envolvendo nos lemas do Rotary, né? Já participei por mais de uma década do Rotary e tal, realmente a erradicação da polio, uma das bandeiras mais importantes desse importante clube de serviço que é o Rotary International. Certo, João Valdir? Perfeitamente. Posso falar? Você lembra do Ivon Cury? Claro que lembro. Lembra? Lembro. Tá vivo ou tá morto, João Valdir? Tá mortinho da Silva. Então tá bom. E já faz tempo. Então tá. Deixa eu mandar um abraço aqui, Beto, lá para Cordeirópolis. O seu Mário, que é meu primo, também o Sérgio Matana e mais a irmã dele, a Dona Maria, também a esposa. Todos lá, parabéns pelo que lá aconteceu e deixando um abraço para a gente aqui. Também ao Luiz Pedro, o Antônio Marques, e são eles moradores lá do Lindo de Luca, não perde um programa nosso. Muito obrigado e um abraço a todos. Só lembrando aqui, Beto, rapidinho, entrou aqui na cabeça, o toque que você falou aí sobre quem conseguiu as conquistas, né? Nos jogos. E lembrar do Cetim aqui. Depois do Cetim, eu me lembrei, e não pode esquecer nunca desse cara que tem todas as modalidades que ele participou, sabe de tudo e ganhou. Luiz Carlos da Dona. Esse cara tem que bater o chapéu para ele. Bater o chapéu. Bater palmas e tirar o chapéu. Tá fazendo as duas coisas. Esse sabe tudo. Ô, João, me diga uma coisa. Doutor Olindo de Luca, lembra do doutor Olindo? Meu amigo. Seu amigo? Claro. Morreu, tá vivo? Tá... Morreu, lamentavelmente. Morreu, mas o cara... Amigão também. O cara que deixou... me levou pro Rotary, viu? Eu estava fundando o Rotary de Limeira Sul. Ele falou, Roberto, vamos lá que você tem comigo lá, não sei o quê. E o doutor Olindo. Adorava a Telesp, né? Eu ia muito conversar com ele. Ele morava ali na rua Santa Cruz, né? Ia lá olhava o pessoal fazer prótese, né? Os dentes. E eu ia lá saber como é que funciona a prótese. E ele era a pessoa que tinha todos sabido sobre esse assunto. Aliás, diga-se de passagem, o cara que sabia tudo sobre jornal. Perfeitamente, foi colunista da Gazeta por muitos anos. Denis, vai mandar um abraço para quem? Verdade, doutor, eu pesquisando lá nos arquivos da Gazeta quase que semanalmente, vejo sempre os artigos do doutor Lindo de Luca. Esses dias eu lembrei, Denis, eu estava indo para a filial nossa lá na Doutor Trajano, estava caminhando pela Doutor Trajano ao contrário, né, do fluxo de trânsito, mas tinha uma dupla, não era um só, era uma dupla de vendedores, estavam abrindo a loja, né, 10 para as 9, 5 para as 9, e os caras com um calhamaço daquele papel picado, os caras, sim, profissionalmente jogando na loja, e jogando na calçada, mas lembrei do doutor Lindo, falei, se o doutor Lindo passasse aqui agora... Como ele xingava isso, né? Até hoje existe, incrível. Existe, não tem jeito. Ô, doutor, um abraço para o Digão, né, do Nova Itália, que completou mais um ano de vida hoje. Amanhã é o Vitinho,
lá da Goods, né? O Victor Posse, torcedor símbolo do Independente. Um abraço para ele também. Um abraço para a Regina, minha tia, que está acompanhando o nosso programa, aqui na Rua Piauí. Ela mora aqui. E, doutor, um abraço em registro de sentimento, né? Amanhã, felizmente, completam 2 anos da morte do neto, que jogava pelo Bela Vista e faleceu num campo aqui do Campeonato Amador. E a Adriana, a mãe do neto, acompanha o nosso programa sempre, é uma amiga nossa. Então, a ela, os nossos abraços, os nossos sentimentos e o carinho, né? Com a família dela, que infelizmente perdeu esse amigo que foi o neto há 2 anos. Nossos sentimentos aí, muito bem. César. Pois não, Beto, eu quero mandar um abraço para a Fina, que mora no Largo São Benedito. Ei, Fina, ontem eu fui na missa do São Benedito, das 6h30 da tarde, e eu me encontrei com a Fina. Ela falou, olha, manda um alô para mim lá amanhã, toda segunda-feira eu assisto vocês. Então, Fina, um abraço e um beijo carinhoso para você, tá bom? E para toda a sua família também. Um abraço para o Fabrício, filho do saudoso Pardal, que me presenteou com um belo radinho de pilha, Beto. Aquele que pega tudo. Se um mosquito sentar naquele botãozinho que muda a estação, ele pega uma outra emissora. Muito obrigado, viu, Fabrício? Se você quer comprar um radinho de pilha para escutar Inter, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, vai no Pardal. Radinho legal e com preço, beleza, hein? Obrigadão, Fabrício. Hoje, a gente comemora o Dia dos Canhotos, sabia? É. Parabéns para nós, hein? É, Edmar, verdade. E eu admiro ver um canhoto bater na bola, né? Então, para você que é canhoto, que joga bola e que não joga bola também, um grande abraço aqui do nosso Segundo Esportivo. João Valdir, 3442. 3993. 3442. 3993. Até o João Valdir. O João Valdir sabe tudo. Olha aqui. Essa é a melhor pizzaria de Limeira. Dá uma olhada, João Valdir. Dá uma olhada. Olha que coisa mais linda. Eu nem vou mostrar para ele mais, porque ele não merece ver uma pizza tão bonita assim. Bonita e pesada. Para você que está em casa, liga lá. Cometa Pizzaria. Olha, borda recheada, tem bacon. Aqui embaixo deve ter brócolis, cenoura. E olha a qualidade do queijo. Queijo assim. Coisa de primeira. De primeira. A vaca tratada assim, falou: vem aqui, agora o seu leite vai para Cometa Pizzaria. Nossa, a vaca até canta, né? Quando ela está sendo ordenhada, vira naquela mussarela maravilhosa. Aqui não tem negócio de mamamá, não. Aqui é a melhor pizza de Limeira. Cometa Pizzaria, Rua Duque de Caxias, 792. Você pode ir lá também retirar a sua pizza quando quiser, tá bom? Um abraço pro Zé, todo o pessoal lá, rapaziada, de Cometa Pizzaria, disparadamente a melhor pizza de Limeira e de toda a região também. Vamos chegar no finalzinho do programa, mas vamos ver o que o João Valdir aprontou em mais uma participação na Segundo Esportivo. Vamos ver. Aqui na Rua Laurentina Sampaio Sar, 290, Jardim Caieiras, bem ao lado do Campo dos Metalúrgicos, se pratica um novo esporte. É uma nova modalidade esportiva que está chegando ao Brasil. É americana, está chegando e já tem até associação em nosso Brasil. Está chegando também em Limeira. É a modalidade Teipening. É um esporte diferente. Se pratica com cavalos, cavaleiros e bezerros. É uma equipe de 3 cavalos e 3 rapazes, 3 senhoras, 3 garotas, não importa. São 3 pessoas tentando prender os bois no menor tempo possível. Veja como se pratica e como se explica a respeito. O Roberto Joia Carvalho, o Betão, é um dos praticantes. Aqui em nossa cidade, ele pratica no Rancho Goiano. Saiba mais a respeito desse esporte. É uma modalidade nova oficialmente, né? Porque ela existe já há muitos e muitos anos no campo, nas fazendas e tal. Nada mais é do que recolher o gado no curral. Foram colocadas algumas regras, alguns obstáculos para tornar mais emocionante, né? E para tornar-se uma competição, não é uma prova individual, né? Então você precisa da colaboração dos seus companheiros e eles da sua, né? De nada adianta você ser um craque, eles também um craque e não ter uma união, né? Qual o cavalo ideal para a prática desse esporte? Olha, o cavalo ideal, ele abrange praticamente todas as raças dá para participar. O cavalo ideal é o quarto de milha, ou a palusa, ou o penty horse, que são derivados do quarto de milha. Onde já se pratica esse esporte? Bom, esse esporte tem se praticado já no Brasil todo, principalmente nas arenas de rodeio, e em Limeira é praticado apenas aqui no Rancho Goiano, né?
Estamos implantando o Team Penny aqui em Limeira. O Rancho Goiano é o precursor do Team Penny aqui. Estamos nos preparando para participar do campeonato em 2004, que já é praticado há alguns anos. Quanto custa um cavalo para a prática desse esporte? Um cavalo de 2, 3, 4 mil, você faz muito bem esse esporte. Você está bem montado com um cavalo desse preço. Para quem não sabe e queira aprender mais, é só vir aqui, conforme dissemos, mais precisamente na rua Laurentina Sampaio Sar, 290, Jardim Caieiras. João Valdir para o Segunda Esportivo. Você conseguiu fazer com que o cavalo desse marcha ré, foi isso? Mas anda. Qualquer cavalo que você montar na frente. Celino, pelo amor de Deus, Celino, explica pra gente esse cavalo da marcha ré União semana que vem. O Salino nunca andou de cavalo. Olha, deu pau a pau aqui, viu? O Grêmio 116, Flamengo 119. Então são duas equipes aí que podem alcançar o nosso tricolor. Total 235 participações. Vamos aos 5 ingressos. Primeiro vai para Luan Santos de Lima, lá do Secap. O segundo vai para Roberto Toledo Lima, Cidade Jardim. O terceiro vai para Benedito Vieira, Olga Verone. O quarto vai para Maria Valdirene de Souza. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, lá do Santa Eulália. O quinto vai para Guilherme dos Santos Lima. Agora 3 camisetas. Denis, vamos lá, 3 camisetas, finalzinho do programa, vai dar tempo de fazer um tchauzinho. Gilberto Pereira, lá do Jardim Bartolomeu Grota. Paulo Roberto de Gaspari, lá do Jardim Amparo. E Edilson Júnior Cardoso. Muito obrigado, Denis, lá do Santa Eulália. 3 camisetas aqui da nossa Copa Gazeta. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aí a Cometa Pizzaria, melhor pizzaria de Limeira. E para você que está em casa, o nosso muito obrigado. O programa está chegando ao fim. Tchauzinho de cada um agora, César. Beleza. Viatória, como são apenas 30 quilômetros que separam Limeira e Piracicaba, seria bom, né, que o torcedor da Inter fosse a Pira na próxima quarta-feira para incentivar a Inter contra a Neuquim. Repito, se o Leão jogar o que jogou contra o Rio Claro sábado passado, coitadinho do 15, hein? Boa noite, César. Uma boa semana a todos. Por falar em caravana da Inter, doutor, amanhã, na minha coluna do Stocks, tem o telefone do Renan, da Interror, que está fazendo uma caravana para levar os torcedores. E para encerrar, gostei do título do tema do Prêmio de Literatura da Gazeta, que é Fake News. Fiquei sabendo nesse final de semana pelas páginas da Gazeta e, ó, time grande. Vamos lá. É isso aí, tem que falar sobre isso. João Valdir. Esse assunto vai dar muita coisa para falar ainda, Beto, mas só rapidinho. Com 14 câmeras estão disputados para se saber o que está acontecendo no esporte, de modo geral, e até por enquanto ninguém falou nada. A verdade é essa. Perfeito. O verbo de vídeo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Na verdade não está virando. Perfeito. Edmar? O doutor, fim de papo no Maracanã, Fluminense 0, Internacional 3. E um beijo para Luzia. Beijo, Luzia, que está nos acompanhando. Eu gosto de você. A Luzia é gente finíssima. Não, é uma senhora que está nos acompanhando. Tá bom. Dança lá no Gran, nas quintas-feiras à noite, e está nos acompanhando. Mas a beijo, Luzia. A campanha tá, hein? Tá firme ainda. Ceará que se cuide, hein? Tá bom, companheiro, muito obrigado. Ótima semana para todos, fiquem com Deus. A gente vai se vendo aí. Tchau.